Então, o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre Covid-19 e os riscos ocupacionais na saúde do trabalhador. Um tema que está tão evidente, né, nos dias atuais. Então, para iniciar, a gente fala do Covid-19 e dos trabalhadores da saúde, eu vou aprofundar um pouco mais para os trabalhadores da saúde, num contexto em que esses trabalhadores estão sendo protagonistas da luta contra a Covid-19. Né? Esses profissionais, eles estão atuando na linha de frente, no combate à pandemia, em todos os níveis de assistência, né? 24 horas por dia. Seja no atendimento pré-hospitalar, né? Na atenção básica, no serviço móvel de urgências, nas centrais de regulação, né? Que não trabalham na assistência direta ao paciente, mas que estão atuando na regulação desses pacientes para as unidades hospitalares. Na teleconsulta, né, profissionais que estão na teleconsulta como ferramenta também de combate à pandemia, dando instruções a esses pacientes de quando procurar um serviço de saúde, quais são os sinais de alerta para esses doentes. Então, também tem atuado em frente à pandemia. No atendimento hospitalar, né, quando a gente falava assim, o paciente de Covid procurou atendimento hospitalar, a gente falava muito assim, procurou porque agravou, né, precisa de uma UTI. Hoje a gente percebe que não são só leitos de UTI, né, já essas internações permeiam todas as unidades do hospital. E em 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o ano de 2020 como ano dos profissionais de enfermagem. E isso não foi intencional, né, em relação ao Covid. Já desde 2019, tinha essa intenção de 2020 ser o ano da enfermagem, em razão de, no ano de 2020, se comemorar o ano bicentenário, né, de Florence. Então, tinha como ideal que 2020 fosse um ano comemorativo, que se colocasse em evidência os profissionais da enfermagem, e de fato foi, né? Não como que a gente imaginou que fosse, mas foi um ano onde sobressaiu a profissão da enfermagem como protagonista no enfrentamento dessa pandemia. E agora, no ano de 2021, a OMS declarou que é o ano internacional dos trabalhadores da saúde geral e dos cuidadores. Frente a esse contexto, né, esse protagonismo todo que a gente tem citado, esses trabalhadores que estão na linha de frente estão expostos a riscos. E quais são esses riscos que os trabalhadores da saúde estão expostos? Primeiro, a gente tem que conceituar o que é risco. Então, risco é qualquer circunstância existente no ambiente de trabalho que pode causar dano à saúde do trabalhador. Então, pode ser por um acidente, pela doença, por sofrimento desse trabalhador, aquela condição de trabalho, ou por uma poluição ambiental. E daí a gente vai ver que poluição ambiental é tudo que está relacionado ao que está no ambiente. E a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Então, quais riscos os trabalhadores, em geral, estão expostos? Então, a gente tem uma classificação que tem 5 classificações de riscos à saúde ocupacional. Temos os riscos físicos, que está relacionado ao calor, à umidade, a radiações ionizantes, a vibrações, ambientes que têm muito ruído, ambientes frios de trabalho, com radiações não ionizantes ou ionizantes, né? Então, o trabalhador ele pode estar exposto a riscos físicos, ele pode também estar exposto a riscos químicos, está relacionado a fumos, gases, névoas, vapores, substâncias químicas. Ele pode estar, que é mais evidente,
com o risco biológico, né, na área da assistência à saúde, a gente está exposto a todos esses riscos, mas o risco biológico é algo que está muito em evidência na nossa área. Então, ele está exposto a risco com vírus, fungos, bactérias, bacilos, parasitas, protozoários. O trabalhador também pode estar exposto a riscos ergonômicos, né? Aquele trabalhador que trabalha com postura inadequada, que trabalha com movimento repetitivo, com levantamento de peso, com jornadas de trabalho prolongadas, com esforço físico intenso, né? Ele está disposto a riscos ergonômicos. E tem um risco que ele não tem uma classificação própria e ele é incluído aqui nos riscos ergonômicos, que são os riscos psicossociais, que é o risco relacionado a toda aquela demanda do trabalho, né? Alta demanda no trabalho, o trabalhador que tem pouco controle, o estresse no trabalho, tudo aquilo que está relacionado ao mental, ele também se enquadra nos riscos ergonômicos. E os riscos de acidentes, que está relacionado à iluminação inadequada, eletricidade, acidentes com materiais, com animais peçonhentos, probabilidade de incêndio, quando o arranjo físico está inadequado, um chão escorregadio, né? Quando esse trabalhador está exposto ao uso de máquinas, né? Que ele está usando máquinas sem uma proteção adequada, os equipamentos não estão com manutenção adequada, então ele também está predisposto ao risco de acidente. Então, trazendo todos esses riscos, vamos tentar contextualizar ele um pouquinho no contexto do COVID, né? No contexto da assistência à saúde, no contexto do COVID. Então, quando nós falamos de risco físico, quando a gente observa essas imagens, né? Os trabalhadores devem utilizar, então, os EPIs para assistência, a máscara N95, a gente considera que esses trabalhadores estão expostos ao calor, em altas temperaturas, à pressão, a ruídos, a vibrações, né? Quando a gente observa todos esses equipamentos, vários fios, né? Então, a gente observa que tem mais do que risco físico, aqui a gente também tem risco de acidentes, né? Devido aos equipamentos elétricos. Então, a gente observa que esses trabalhadores, eles podem, além desse risco físico, desenvolver algumas lesões por pressão. Então, a gente tem uma lesão que é chamada LPRDM, que é lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. Então, é aquelas lesões ocasionadas pelo uso da máscara, pelo uso do face shield, pelo uso do óculos, né? Esse uso constante que acaba ocasionando essas lesões. Teve um estudo que foi desenvolvido na China, que foi o primeiro lugar que desencadeou a pandemia, e os primeiros estudos, então, surgiram de lá, que identificou em 542 profissionais da saúde, 97% deles apareceram ou apresentaram alterações na pele em decorrência do uso dos EPIs. E essas lesões foram lesão no osso nasal, como apresentada aqui nessa imagem, 83%, pelo uso do óculos, lesão nas bochechas devido ao uso da máscara N95, na testa devido ao face shield, 57%, e lesões nas mãos, quase 75% desses trabalhadores. E o curioso é que essas lesões apareceram em profissionais que lavavam a mão mais de 10 vezes ao dia, ou utilizavam luvas por um tempo muito prolongado, porque isso vai perdendo a hidratação natural da pele. Então, aqui tem a foto dessa enfermeira que ilustra. Essa enfermeira é uma enfermeira brasileira do estado de São Paulo, atuante numa UTI. Então, a gente vê na mídia, né, não é raro, essas imagens de profissionais de saúde que nos sensibilizam mesmo por ver as condições que esses trabalhadores estão expostos e como eles têm enfrentado
e como isso tem sido doloroso para eles no contexto da pandemia. Então, as marcas do combate, né, a essa pandemia ficam no rosto dessas pessoas. Algumas estratégias têm sido indicadas, né, para prevenir essas lesões, como aplicar proteção nessas regiões que são acometidas, né, das lesões, com espuma, silicone, filme transparente, placas de hidrocolóides com espessura mais fina, para não comprometer também a vedação do EPI ao rosto, a aderência do EPI ao rosto. Quando nós falamos de risco químico, tem diversos riscos a que nós, trabalhadores da saúde, estamos expostos, né? O acondicionamento e manejo inadequado de substâncias químicas, agora mais evidente, né, que é a manipulação de oxigênio. Então, nós estamos manipulando muitos cilindros de oxigênio para transporte desses pacientes para exames, ou seja, porque ele está adequado, esse paciente foi alocado num local que não tem um bico de O2, então precisa do cilindro de oxigênio. Quando manipulamos quimioterápicos, temos que ter locais apropriados, né, para a manipulação desses químios. Manipulação de químicos como hipoclorito de sódio, reveladores e fixadores que são utilizados, mas quando utilizamos aparelho de raio-x que imprimimos, né, hoje em dia tem se abolido um pouco a impressão desses raios-x, então tem sido feito tudo via web, então tem contribuído, né, para o risco ambiental, né, desses reveladores e fixadores, e de uma certa forma também para a saúde do trabalhador, que tem diminuído a exposição desse risco químico. A exposição à fumaça cirúrgica, né, no centro cirúrgico, e aos gases anestésicos também. Mas no contexto da pandemia, evidencia-se muito aqui a manipulação do oxigênio. Risco de acidentes. Quando a gente observa essas imagens, né, eu gostaria que vocês vissem a situação. Essa foi uma imagem que circulou nas redes sociais nessa última semana, se eu não me engano, foi na região do Nordeste, esse atendimento. Então, um profissional que ele presta assistência nessas condições, ele tem um risco maior de se acidentar, né, com material biológico. Nessas condições, né, de locais improvisados, hospitais de campanha, que muitas vezes a estrutura está inadequada, em condições de superlotação. Então, como que um profissional presta assistência quando nós temos um paciente lado a lado, sem condição, às vezes, desse profissional se locomover para prestar assistência? Aqui não temos tantos, mas a gente tem visto muitas bombas de infusão, então, locais sem estrutura elétrica adequada para receber todas essas bombas de infusão, muitas vezes fazendo adaptações, né? Quando a gente fala em adaptações, leia-se gambiarras, né? Para a gente conseguir dar um mínimo de assistência ao nosso paciente, né? Bicos de O2 com adaptações para ir para 2 pacientes. Então, a gente tem feito, nesse contexto de pandemia, de escassez de recursos materiais, nós temos feito muitas adaptações para atender a demanda que nos está imposta. No entanto, essas adaptações nos proporcionam, nos incorrem no aumento desse risco de acidentes. Então, trouxe algumas imagens para vocês observarem. E quando a gente fala no risco biológico, né, logo a gente lembra, né, a exposição ao sangue, a fluidos corpóreos, né, a contaminação, ela pode ocorrer ou por via cutânea, quando a gente se perfura, ou quando tem uma lesão em aberto, ou por via respiratória, ou por via digestiva. Então, era muito mais comum que a gente se falasse, né,
no HIV, no risco de acidente para contaminação pelo vírus do HIV, pelo vírus da hepatite B e C, pela tuberculose e agora, mais recentemente, o SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19, que tem se tornado tão evidente na nossa prática. Mas também temos que pensar que nós temos muitos riscos ergonômicos, né? Quando a gente pensa, né, essa é até a mesma imagem que a gente trouxe ali no slide anterior, mas vamos pensar como que a gente presta assistência nesse espaço físico inadequado para atendimento desses pacientes, né? Muitas vezes pacientes dependentes, debilitados, dependentes, né? Pacientes que dependem de manipulação, uma condição que tem também sido muito recorrente é a condição de pronar o paciente, né, para o tratamento do COVID. Então, a gente observa aqui que a gente precisa, os protocolos trazem em torno de 5 ou 6 profissionais para a realização desse procedimento, dessa técnica de prona. Então, a gente pensa, para pronar esse paciente, toda a técnica que está envolvida e quanto isso incorre no aspecto ergonômico desses profissionais de saúde, para pronar esse paciente. Então, às vezes, a gente lida com pacientes obesos, né, super obesos, então, isso ocasiona riscos elevados, além do que a gente já estava acostumado, né, distúrbios musculoesqueléticos, hérnias lombares, bursites, né, pela própria função do trabalho, né, manipular pacientes acamados. Então, a gente observa que nesse contexto de pandemia, a dependência do paciente, né, como um dos tratamentos, e tem se aumentado muito a intubação, né, a ventilação mecânica, como prevenção e tratamento desses pacientes acometidos pelo COVID. Então, são pacientes altamente dependentes e que depende da equipe para manipulá-los e acaba ocasionando um maior risco ergonômico para esses profissionais. Então, quando a gente ainda traz riscos ergonômicos, além, né, do risco de acidente que a gente trouxe naquela imagem anterior, aqui a gente tem o risco ergonômico, né, o profissional aqui na situação que ela está, né, prestando assistência ao paciente, sem condição nenhuma de prestar assistência, prestando assistência no chão. Então, isso ocasiona danos músculos esqueléticos nesses trabalhadores. E o aspecto emocional. Lembra que eu coloquei para vocês que aqui dentro do risco ergonômico, a gente também vai considerar esses aspectos relacionados aos riscos psicossociais, o estresse, a fadiga desses trabalhadores, a exaustão no trabalho, né? Então, aqui tem uma fala dessa profissional que realizou esse atendimento e, infelizmente, não conseguiu salvar essa vida, né? Que ela colocou: estamos sofrendo junto com a família daqueles pacientes que ficam lá fora esperando uma alta, uma transferência ou até mesmo um óbito para poder ocupar o lugar. É difícil para quem está vivendo, para quem está acompanhando é difícil, afirmou a profissional de saúde. Então, a gente vê nas redes sociais inúmeros relatos, né, de colegas, né, relatos que muitas vezes você lê, a gente acredita que é um filme fictício, que não faz parte da realidade. Então, esses profissionais estão expostos a uma carga mental altíssima no trabalho, né? É igual foi colocado nessa fala, né? O paciente foi a óbito, é o tempo de limpar o leito e a equipe já está recebendo um novo paciente. É essa alta demanda que nós estamos submetidos hoje em dia. Neste risco psicossocial, com, né, o passar da pandemia, não é raro a gente ouvir que esses profissionais estão à beira da exaustão, né, ou estão exaustos. Né? A gente viveu num contexto que nós achávamos que era um período breve
que logo iria passar. E hoje a gente já vai caminhando para um ano, né? Nós estamos em março. O primeiro caso foi final de fevereiro, início de março. Um ano de enfrentamento a essa pandemia, sem melhoras, né? Pelo contrário, a gente só observou piora do nosso cenário de saúde, o nosso cenário está cada vez mais caótico, e esses profissionais não aguentam mais essa demanda psicológica que eles estão envolvidos, né? E não é só psicológica, essa alta demanda de trabalho a qual eles estão expostos. E isso tudo acaba ocasionando o adoecimento mental desses trabalhadores, né? E tudo isso está relacionado ao medo desses trabalhadores, né? No início da pandemia, não era raro a gente ver em noticiários profissionais que deixaram suas casas, né? Alugaram kitnets, foram para hotéis, para não ter o contato com os familiares, que muitas vezes eram um grupo de risco, pai, mãe, algum familiar em casa, para não contaminar, devido ao medo, devido a essa insegurança em relação à doença, né? Ou esse risco de se contaminar e contaminar alguém da sua família, um ente querido. Contudo, o tempo foi passando e esses profissionais não conseguiram, né, mas continuar longe de casa, considerando que hoje a gente já está em um ano pós o início da pandemia. E todo esse, não que esse medo, essa insegurança da contaminação passou. Então, a gente observa que esses profissionais muitas vezes voltaram para suas residências, mas ainda continuam com medo de contaminar seus familiares, com essa insegurança. E todos esses aspectos, né, aliado a todos aqueles riscos que a gente mencionou, que esse trabalhador está exposto, aquelas condições inadequadas de trabalho, né, esse aumento na carga e na demanda de trabalho, trazem sintomas mentais, como o estresse, a ansiedade, a fadiga desse trabalhador. E aliado a isso, a sobrecarga de trabalho, né, que a gente já mencionou, relacionada a essa alta demanda. E tudo isso acaba ocasionando maior probabilidade de erros, diminui a segurança do paciente, que a gente preza tanto, e acaba, então, intensificando o trabalho e o adoecimento. Tem algumas condições de trabalho na saúde que já era observada há anos, né? Trazendo um pouquinho mais para o contexto da enfermagem, são condições de trabalho que a gente já tenta lutar para modificar há muitos anos, né? E que agora foram exacerbadas, como déficit no quadro de pessoal, baixos salários, né? Esses profissionais com baixa remuneração muitas vezes buscam o duplo emprego, o duplo vínculo, para conseguir manter a sua família, ou fazem muitas horas extras, além daquela carga horária semanal, para aumentar a sua renda mensal. Eles estão constantemente expostos a vários riscos ocupacionais, como a gente já mencionou, tem uma elevada carga mental no trabalho, porque está lidando diariamente com sofrimento, com a morte, com situações inesperadas da vida, porque ninguém espera ficar doente, né? Ninguém se planeja ficar doente. Então, isso tudo acaba agravando já a condição mental, independente de pandemia. O trabalho em turnos, né? Muitas vezes esse trabalhador está exposto a 12 horas na jornada de trabalho, trabalho aos finais de semana, os plantões aos finais de semana, então ele tem lá uma folga durante a semana, quando tem, né, porque quando ele tem o duplo vínculo, ele faz um plantão ao final de semana em um vínculo e o outro plantão ao final de semana no outro vínculo. Então, ele está exposto a uma longa jornada de trabalho. E a violência ocupacional, que é muito presente, principalmente na enfermagem, né? Porque é um profissional que ele está mais inconstante.
com o paciente, ele está ali 24 horas, então muitas vezes é o profissional que sofre, quando o serviço não dá conta da demanda, quando tem insuficiência de recursos materiais, é esse profissional que sofre a violência verbal, a violência física dos pacientes na assistência à saúde. E agora, no contexto da pandemia, do Covid, todas essas situações que a gente colocou se exacerbaram. E outras também situações, outras condições se sobressaíram, como a escassez de EPI, que muitas vezes a gente tinha, mas que não se exacerbava tanto às vezes não tinha um risco tão grande de contaminação, tinha o risco, mas às vezes ele era reduzido ao subjetivo daquela pessoa que não utilizava o EPI. Então, a escassez desses EPIs, a escassez de profissionais, sempre teve escassez, mas agora se exacerbou mais ainda. As jornadas extenuantes de trabalho, esses profissionais que estão desgastados, afastados em decorrência, né, pela contaminação do vírus, ou adoecidos em decorrência de outras situações, né, talvez até por problemas mentais em decorrência dessa alta demanda, problemas osteomusculares, né, pensando que esses trabalhadores, eles estão expostos a todos esses riscos, não só o risco de contaminação, mas olhando em todo o seu processo de trabalho, como se exacerbaram todos os riscos para esses trabalhadores, seja ergonômico, seja ele físico, seja psicossocial, então esses riscos foram exacerbados. A ausência ou insuficiência de capacitações para o trabalho, né, então, vários protocolos, vários POPs foram institucionalizados, então, tem uma insuficiência dessas capacitações. Protocolos inadequados de segurança no trabalho, e a subnotificação dos dados oficiais, ou de profissionais infectados, ou o óbito desses profissionais propriamente dito. E todos esses aspectos trazem uma nocividade ao trabalho, né, do trabalho. Esses trabalhadores, eles estão expostos a esse risco muito mais, porque se eu tenho uma escassez de profissionais, muitas vezes eu acabo aumentando minha demanda de trabalho, seja pelo quantitativo reduzido, seja porque eu muitas vezes realizo horas extras, né, porque isso já também supre a minha necessidade econômica, ou porque o serviço realmente precisa que eu fique mais horas, então, se hoje eu ia fazer 6 horas de trabalho, eu faço 12, e tudo bem, se eu ia fazer 12, eu faço 18 horas de trabalho, e isso aumenta a intensidade de exposição desses trabalhadores. E tudo isso vai ocasionando danos à saúde física do trabalhador, em função da natureza desse trabalho que já é tão desgastante, independente da pandemia, e aos fatores de risco que a gente está exposto. Então, tudo isso vai ocasionar um impacto. E de que forma que vai ocasionar impacto? Vai ocasionar redução da minha capacidade para o trabalho, vai ocasionar o presenteísmo. O presenteísmo, só para a gente contextualizar, é aquele trabalhador que ele vai no trabalho, mas ele não produz. Esse trabalhador, ele não tem produtividade. Sabe aquele corpo presente? Ele está no trabalho, mas ele não tem produtividade. Vai ocasionar o absenteísmo, né? Muitas vezes porque esse profissional se contaminou e precisou se afastar em decorrência da doença, ou muitas vezes que ele se afastou pela demanda mental mesmo do trabalho, pelo desgaste emocional, ou por algum distúrbio musculoesquelético que acometeu esse trabalhador, né, pelos impactos dessa pandemia. Então, muitas vezes até pelo cansaço, nem pela doença, tá? Aquele trabalhador fala, hoje eu não consigo ir trabalhar, hoje eu não vou. Então, esse profissional que falta, vai ocasionar o turnover, que é a alta rotatividade. Então, a gente tem vivenciado muito isso no hospital universitário. Pela diversidade de vínculos de trabalho, né, que tem o hospital universitário, hoje a gente tem chamamento,
tem poucos do concurso público, mas tem os CLTs, esses contratos temporários. Então, muitas pessoas têm o sonho de trabalhar no hospital universitário, né, por ser uma instituição muito reconhecida na cidade, e eles chegam quando se deparam com a situação, com a alta demanda de trabalho que está submetida a esses trabalhadores no hospital, eles ficam alguns dias e logo saem. Então, a gente está tendo uma alta rotatividade de profissionais. O adoecimento dos trabalhadores também vai ocasionar também, né, o absenteísmo, como já foi mencionado, e, consequentemente, todos esses aspectos vão impactar na qualidade da assistência prestada, na segurança desse paciente. Então, pensando em todos esses aspectos, né, que a gente colocou da saúde do trabalhador, né, e quanto isso tem sido assustador no nosso cenário, a gente tem notícias como essa, né, que o Brasil, ele responde por 1/3 das mortes globais entre profissionais de enfermagem por Covid-19, né, a gente sabe, aqui ainda na reportagem traz que o ano passado foi ruim, mas se não houver conscientização da população e dos gestores e profissionais de saúde, 2021 será ainda pior para a enfermagem brasileira, diz coordenador do Comitê Gestor da Pandemia do Conselho Federal de Enfermagem. Então, só esse ano, na primeira semana de janeiro, morreram ao menos 30 profissionais de enfermagem. Então, nós estamos vindo de um cenário que não foi tão crítico em 2020, mas que os trabalhadores estão extremamente exaustos e que promete ser, né, e tem sido um ano muito difícil para nós no contexto do enfrentamento dessa pandemia. E essa reportagem que saiu no Globo, que quase 1.000 profissionais de saúde morreram no Brasil por Covid-19. Então, aqui eu trouxe mais dados da enfermagem e de profissionais médicos, porque é o que os conselhos de classe têm divulgado mais, e as outras categorias não têm divulgado tanto, e esses números também têm sido um pouco inferiores, né? Mas o que chama mais atenção é que 551 médicos morreram. Essa reportagem é do começo agora de março, do dia 8 de março, e 646 profissionais de enfermagem faleceram em decorrência do Covid-19. Então, lembrando, né? Lembra que lá no dia 8 de março eram 646 profissionais. Esse dado foi tirado no dia 20 de março e nós já tínhamos 675 profissionais que tinham ido a óbito, né? Então, a gente já teve um incremento de quase 30 profissionais nesse período de pouco mais de 15 dias. E aqui, né, já coloquei para vocês que o Brasil representa, então, 1/3 das mortes de profissionais de enfermagem por Covid no mundo. Então, como tem sido alarmante. E aqui, o óbito distribuído por estado do distrito, né, por distrito nacional. Então, aqui a gente tem, é claro, que São Paulo despontando, né, que é onde nós temos uma densidade populacional maior também, com 95 óbitos. Posteriormente, o Amazonas, que a gente também vivenciou um cenário bem crítico no estado do Amazonas. Na sequência, Rio de Janeiro, e depois os demais, Minas Gerais, Mato Grosso. Só para a gente sinalizar aqui que o Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná estão bem próximos, né? Paraná com 38 óbitos, então sendo também, estando entre os 5, né, estados que mais tiveram óbitos dos profissionais de enfermagem. Então, pensando que nós temos aproximadamente 2 milhões de profissionais, né, o último dado que foi retirado do COFEN é que a gente tem 2.447.000 profissionais de enfermagem. A gente representa 1/3 da morte, mas a gente representa também aproximadamente 60% da força de trabalho em saúde no Brasil.
E aqui é média móvel de óbitos de profissionais de enfermagem. Eu trouxe só de profissionais de enfermagem porque são os dados mais atualizados. O COFEM tem buscado, tem investigado, feito essa sondagem bem de perto dos profissionais de enfermagem e os outros conselhos nem tanto. Então, eu trouxe esse dado que está mais atualizado, né? A evolução dos óbitos dos profissionais de enfermagem. A gente tem um destaque aqui, né? Como disse, né, o ano de 2021 promete ser um ano muito difícil, e a gente, pela média móvel, a gente já observa aqui, com janeiro, com um pico, depois decresceu um pouco, agora março a gente teve outro pico, mas com os maiores índices de média móvel durante toda a pandemia. E aqui os óbitos e casos pela faixa etária, né? A gente sabe que a profissão da enfermagem tem sinalizado, então, para uma faixa etária, um adulto jovem, né? Então, a gente tem os maiores casos entre 31 e 40 anos, 41 e 50 anos entre os óbitos. Aqui, 31 e 40 anos, o maior número, índice de casos. E aqui, 41 e 50 anos, o maior índice de óbitos por faixa etária. Então, tem alguns fatores contribuintes para o adoecimento desses trabalhadores por Covid, né? Na fase aguda da pandemia, lá no início da pandemia, a gente tinha muita falta de EPI, né? Muita falta de EPI, porque o mundo inteiro precisava de EPI, né? Teve esse boom mundial, né? E não atendia essa demanda, o que tinha disponível. Então, a gente teve muita falta de EPI, ou EPI de má qualidade, né? E isso comprometia, de certa forma, a segurança da equipe de saúde. Tinha também a inexistência de um protocolo para atuar nos hospitais, porque não se conhecia muito bem a doença, né? Então, foi algo que foi enfrentando a doença e construindo esses protocolos. Então, isso também agravou muito a condição do Covid. E em 2020, a gente teve um número de 44 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que foram afastados do trabalho e colocados em quarentena após serem infectados pelo coronavírus. Então, se a gente pensar que nós somos em quase 2 milhões, mas 44 mil é um número representativo, durante esse período de afastamento, o quanto isso também onera a equipe de trabalho, né, considerando esses 44 mil trabalhadores em afastamento. E acaba sendo um ciclo vicioso. Eu afasto, eu aumento a demanda de trabalho da minha equipe. E vai ocasionando outros adoecimentos. E daí eu tenho que fazer uma pergunta. Quando que eu penso que a origem dos riscos é maior do que a prevenção que está tendo com esses riscos? Quando eu tenho dificuldades que não existiam antes, quando eu preciso fazer alguma tarefa sozinha, que antes era realizado com a ajuda de outros colegas, porque eu tinha disponível esse colega para fazer essa atividade, quando precisa fazer o trabalho sem os equipamentos indicados como ideais, então eu tenho ausência ou carência de recursos materiais, eu preciso fazer adaptações, eu preciso improvisar. Quando eu preciso prolongar a jornada ou acelerar a forma de trabalho de modo não usual, então eu tenho muitos pacientes e eu tenho que acelerar o meu processo de trabalho para dar conta da minha demanda. Ou quando, sem receber ordens de ninguém, eu me sinto forçada a fazer algo e tento fazer o mais rápido possível, e nem sempre com o recurso adequado, nem sempre com o material adequado para aquela assistência, nem sempre na técnica adequada para realizar aquela assistência, porque eu preciso fazer isso com velocidade para mim conseguir atender aquela demanda de pacientes que a mim foi imposta. Quando eu tenho escassez de pessoal e recursos em serviços, quando eu tenho saturação da capacidade instalada do serviço de saúde. Eu acredito que vocês ouviram noticiários, né? Nosso hospital universitário, esses dias, chegou a 200% da capacidade do pronto-socorro. Então, a gente tem uma saturação da capacidade instalada do serviço. Então, eu tenho um risco muito maior
do que o serviço pode me proporcionar de prevenção. Quando surge o comitê de resposta a essa crise e muda toda a estrutura do meu processo de trabalho, né? A distribuição de leitos, os fluxos. Então, enquanto o ano passado nós atendíamos os pacientes COVID no hospital de retaguarda, hoje esses pacientes já estão em todas as unidades de internação, na masculina, na feminina, né? Em alguns momentos, pacientes ficaram retidos no centro cirúrgico para ser atendidos como uma forma de uma adaptação de uma unidade de terapia intensiva. Esses dias vi numa reportagem pacientes que foram internados dentro de um banheiro. Então, não é raro a gente ver que o serviço se adapta, né? Tenta se adaptar, tenta alocar esses pacientes quando essa demanda aumenta. Quando surgem novos procedimentos, né? Novas estratégias de aprendizagem, novas práticas assistenciais e de suporte. Muitas vezes, eu tenho lá na minha unidade de internação, trabalhadores que não estavam acostumados, muitas vezes, a lidar diariamente com um paciente em respirador mecânico, não estava acostumado a realizar alguns procedimentos técnicos, algumas práticas assistenciais, a lidar com esse paciente com uma alta demanda, né? O paciente dependente. Então, surgem novos procedimentos e aqui também, muitas vezes, eu não tenho tempo de capacitar esses trabalhadores, que ocasiona, então, também um maior risco para esse trabalhador e para o paciente também. Então, do ponto de vista da saúde do trabalhador, quando a gente observa que esses riscos, eles sobrepõem a prevenção nos serviços de saúde, a gente vislumbra o pior dos cenários para a saúde do trabalhador. Então, com o aumento desses riscos ocupacionais, tende a aumentar as chances de contaminação desses trabalhadores e de vivências de sofrimento e de perdas e frustrações. O sofrimento mental acaba encontrando um terreno fértil para ele prosperar, né? Porque ele está submetido a muitas condições adversas. E é inevitável, nesse contexto, o custo humano ao ser pago por essas equipes de trabalhadores da saúde. No entanto, a gente pode adotar algumas estratégias de práticas seguras no trabalho no contexto do Covid-19, né, para os trabalhadores da saúde. A nível de gestão, né, desenvolver protocolos de uso de EPI e a provisão, né, a aquisição desses EPIs em quantidade suficiente para prestar assistência, para que esses EPI não sejam reutilizados. A adequação das condições de trabalho, né, seja da estrutura física, de recursos humanos, de recursos materiais para prover essas adequadas condições de trabalho. A conscientização e sensibilização do autocuidado, né? Então, esse trabalhador ele também precisa ser orientado que ele deve utilizar o EPI. Muitas vezes, quando a gente tem um termo que a gente utiliza na saúde do trabalhador, que é a imunidade subjetiva. O trabalhador está tão exposto àquele risco que ele acha que ele é o Superman, tá? Que ele não vai se contaminar. Eu estou aqui há 1 ano trabalhando, então tende a esse relaxamento no uso dos equipamentos de proteção individual. Então, é necessário constantemente sensibilizar esse profissional para o autocuidado, para o uso de EPIs, para o uso de técnicas adequadas, né, para esse profissional se proteger nesse contexto. A educação em saúde, né, ou em serviço, então, frequentemente nós estamos utilizando novos protocolos, novas práticas que antes não eram utilizadas. Então, capacitar esses trabalhadores, pensando também que, como a gente colocou, que a gente tem uma alta rotatividade desses trabalhadores, que eu tenho trabalhadores novos a todo momento, e que muitas vezes o serviço não está dando conta de capacitar, porque eu entro,
capacita aquela semana, na outra semana o trabalhador sai, entra um novo, então não está conseguindo se adequar a essa demanda. Então, muitas vezes o trabalhador está na prática sem uma capacitação adequada. Então, eu que estou na unidade tenho que também ter esse olhar para esse trabalhador que está prestando assistência e fazer essa educação permanente. O planejamento da estrutura física, que favoreçam a adoção de práticas corretas, o fluxograma de atendimento ao trabalhador infectado. Então, quando a gente fala aqui de estrutura física, né, se a gente pensar naquele contexto da alta demanda, que a gente coloca uma maca do lado da outra, como que eu presto uma assistência segura para esse paciente? Como que eu vou desenvolver uma prática segura, uma assistência correta a esse paciente? Então, a gente tem que pensar, principalmente a nível organizacional, em todas essas estratégias. E o atendimento ao trabalhador infectado. Pensando também que eu tenho uma condição, né, quando eu vou trazer um pouco mais para a nossa realidade, que é mais próxima, que é o hospital universitário, tá? Mas a gente tem várias instituições. A gente tem uma modalidade de contratação no hospital universitário, que é o chamamento. Esse chamamento é um profissional que ele é prestador de serviço. Ele não tem vínculo com a instituição. Então, uma vez que esse trabalhador ele não vai para a instituição trabalhar, ele não tem os direitos trabalhistas. O que são direitos trabalhistas? Eu não tenho direito ao atestado médico. Então, muitas vezes, esse trabalhador, em decorrência desse trabalho ser o sustento da sua família, ele pode trabalhar com sintomas. Então, precisa de uma sensibilização muito forte para atendimento desses trabalhadores, para esse olhar. E avaliar sempre os processos de trabalho, né? Eu mudei uma rotina, eu estabeleci um novo protocolo, é avaliar se isso está acontecendo de forma correta, se os indicadores estão adequados, se está tudo fluindo conforme o planejado. Senão, eu tenho que voltar e mudar esse processo. E o gerenciamento da saúde mental e bem-estar psicossocial é fundamental nesse momento de crise, né? Pensando em tudo isso que a gente está exposto, o mental ele tem que ser muito focalizado, né? E o que a gente pode fazer para isso? Enquanto gestor, é importante que o gestor ofereça orientação direta e atualizada aos trabalhadores, assegurar o acesso dos funcionários aos serviços de apoio psicossocial e de saúde mental. E os profissionais de saúde, o que pode fazer? Se cuidar, fazer pausas e descanso entre o turno de trabalho. Então, quando a gente pensa que é aquele profissional que ele tem o duplo vínculo, ele não faz pausas, porque muitas vezes ele sai de um vínculo e entra em outro vínculo de trabalho. Então, ele não tem essa pausa, esse descanso entre o turno de trabalho. Ter uma dieta saudável, dormir bem, fazer exercícios, lazer, né, claro, com o distanciamento social, evitar formas errôneas de lidar com o estresse, aqueles mecanismos de escape, né, uso de álcool, uso de drogas, uso de tabaco, né, que são alternativas que é para fuga desse adoecimento. E atentar-se para sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão e fragilidade emocional. E sempre, né, que tiver algum sinal, né, de ansiedade, de estresse, de depressão, procurar ajuda de um especialista. Então, a gente colocou aqui, eu coloquei profissionais de saúde, mas aqui não são estratégias só para profissionais de saúde, né? Eu acho que se aplica a todos nós, né? Esse se cuidar, né? Descansar, fazer exercícios, ter momentos de lazer e ficar atentos aos sinais de saúde mental é importante para todos nós. E aqui, pensando, né, como o COFEM tem sido muito atuante nesse contexto da pandemia, eles desenvolveram essa ferramenta de apoio à saúde mental para os profissionais de enfermagem. Então, uma ferramenta online
que se você estiver precisando de apoio à saúde mental, você entra com os seus dados e você vai receber o apoio de um enfermeiro especializado em saúde mental, que foi uma ferramenta que tem sido muito utilizada também e parabenizada pela essa iniciativa do COFEM de disponibilizar, pensando que muitas vezes nas instituições não tem estrutura para oferecer esse apoio aos profissionais de enfermagem e pensando que a nossa categoria são mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem em todo o território nacional. E finalizando, não poderia trazer outra imagem que retrata os profissionais, né, os trabalhadores da saúde nesse momento, né, considerando todos aqueles riscos que a gente trouxe, né, se a gente for pensar tudo que a gente está exposto, a todos os riscos físicos, biológicos, ergonômicos, o quanto nossa profissão é insalubre, né, e quanto essa imagem representa o quão forte nós somos, e essa frase, né, em meio à batalha contra o coronavírus, existem profissionais que têm sido incansáveis no desempenho de uma função essencial à sociedade, salvar vidas. Não somos incansáveis, tá? Essa palavra, só que nós temos limites, os trabalhadores estão exaustos, temos enfrentado por amor à profissão, por amor às pessoas, mas estamos cansados, estamos exaustos nesse momento e nesse enfrentamento à pandemia. E obrigado, quem quiser fazer algum contato, eu deixo aqui meu e-mail para vocês.